Convidado chegou. No programa de hoje, um professor e um craque em análise política. Quero ver você fazendo a dança da modinha. Um verdadeiro especialista em liberdade de expressão. Você não pode proibir a pessoa de existir, né? Então, se a medida cautelar, ela impede que as pessoas falem umas com as outras, bom, o problema aqui é das medidas cautelares. Faz alguma coisa! Aplausos para o advogado André Marcília. Fala, Marcília. Fala, Emílio. Professor Marcília está aqui. Ele está em todos os programas, sim, porque ele é o cara que sabe traduzir isso aí. O juridiquês. O cara é bom. Outro dia eu estava vendo uma moça falando que, puta, eu não entendi nada do que ela falou, porque ela fala que essa linguagem é complicada e a gente não entende, por isso que o professor Marcília está aqui explicando. Já vou passar o Instagram para você acompanhar o trabalho do Marcília, que é Marsiglia. Italiano, Marcília, underline, família, André. Família. É isso aí, Marcília. Prazerzaço estar aqui, Emílio. Tudo certo. Qual é o futuro do Bolsonaro? Tá Já certo. vamos falar o que vai acontecer. Aí, tá certo? Já na pergunta fulcral. Direta. Olha, o futuro do Bolsonaro, sinceramente, eu tenho a seguinte leitura. Veja só. Agora a gente vai ter os embargos declaratórios que não servem para nada, na verdade, né? Serve só para dar uma enrolada. Tem ali, vai se dirimir alguma confusão do acórdão e depois os embargos infringentes. Esses daí poderiam mudar. Que é o que teve do Lula. Que o Lula entrou nesse, né? O Lula entrou nesse e o Lula entrou em vários, né? O Lula depois que de um certo Mas momento, o último foi os infringentes, que é todo o plenário que decide. É todo o plenário e que eles vão ali aventar, ou vão discutir a divergência que o Fux apresentou. E como o Fux apresentou uma divergência muito grande, em diversos, tanto no mérito, né, que a gente fala, ou seja, sobre a inocência ou não, como também apresentou uma divergência sobre a competência do STF, se era o STF que devia ou não julgar, eles teriam de reavaliar tudo. É nesse lugar que a coisa poderia mudar. Só que assim, Emílio, vamos pensar aqui, se esses embargos infringentes forem julgados hoje no plenário, o plenário vai condenar o Bolsonaro, ninguém vai acompanhar a divergência do Fux. Então a chance para o Bolsonaro, sinceramente, é que esses infringentes sejam julgados num momento em que o STF for outro. Hoje, se isso correr rápido... Mas como é o STF ser outro? Porque a gente vai ter, depois das eleições, se mudar o executivo, se mudar o presidente... dois mudam. Sim. Tem novas nomeações. Essas novas nomeações podem... Quem que sai fora? Sai, acho que o Fux, sai... A Carmen, não é? O Fux está velho assim? Não, o Fux não, sai o Barroso. Barroso, inclusive, ele queria já sair. Carmen né? Lúcia. O Barroso quer, pô. A Carmen Lúcia. Ele queria ir para uma embaixada. Ele quer ser embaixador na Itália. Quem não quer? Pô? Aí não é gostoso. Só tem jantar gostoso lá na Itália. É um capelete. Então, mas vamos entender. E se você for pensar... Então, mas vamos entender. Então, vamos pensar aqui, para leigo mesmo. Quanto tempo vai isso? Vai pro Bolsonaro ser preso? Para ele falar, não, Bolsonaro agora vai ser preso, vai estar lá o quê? Uns 4 meses? Se eles correrem, se isso daí correr em prazo normal, a gente tem no mínimo uns 3 meses pela frente para todos os recursos se esgotarem. Advogado entrando com recurso aqui, outro ali e tal. O problema é que em 3 meses já entrou o recesso do STF. E aí já entra pro ano que vem, e o ano que vem em março. E é ano de eleição, né? É ano de eleição. Então não tem muito como acabar esse ano. Eu acho que isso daí vai ficar para terminar no ano que vem. Você fez uma leitura muito boa também, inclusive, porque como você falou para tirar o juridiquês, né? O que ele pode receber com um outro presidente que tem indulto, tem graça e anistia? Qual seria a diferença? O que poderiam dar para o Bolsonaro? Olha, indulto é uma espécie de perdão, né? A anistia é um esquecimento. Essa é a diferença entre eles. A anistia não tem nada de perdão. As pessoas falam assim, mas como é que é possível perdoar coisas tão graves? Primeiro que a Constituição permite a anistia para... Esquece tudo, crimes. Né? Esquece tudo. Não é perdão, é esquecer, é virar a página. É disso que se trata. Então a anistia... ou mesmo qualquer medida, como um indulto de presidente, porque o indulto vem do presidente, a anistia vem do Congresso. Isso. Essas medidas são mais efetivas para solucionar a questão do Bolsonaro hoje do que os infringentes. Porque, vamos lá, se os 11 ministros se reunirem hoje, quem que acompanha a divergência do Fux? O Mendonça, talvez? Sim. O Nunes Marques? Talvez.
Temos Talvez. 3. Bom, tem 3 ali, 3 para 11. É. Quem mais? Então ele não tem chance nenhuma dentro desse STF. A chance dele é ou depois das eleições ou pela anistia. Mas aí ele ficaria em prisão domiciliar e inelegível até então. Ele ficaria inelegível em qualquer situação, porque a inelegibilidade vem do TSE, vem da Exato, Justiça já vejo Eleitoral, faz tempo, não né? daqui. Então, a anistia também seria mais útil nesse sentido, porque, veja só, o que eles estariam anistiando? Anistiando o fato ter se politizado, o fato jurídico se politizar. No momento em que o Bolsonaro é condenado no STF por fazer live, que é isso? O que a PGR imputou, acusou o Bolsonaro é isso. Ele fez uma live, postou na internet e isso foi suficiente para enfraquecer o Estado. Essa Porque não tem como ligar o Bolsonaro com esse dia 8. Não tem. E não dá mesmo. Mas a acusação faz isso. Faz isso. Mas faz isso. É que tá. A diferença, eu sempre digo, a diferença de um roteirista de cinema para o procurador-geral da República é que ele tem que juntar os fatos por provas. Então, mas o roteirista pela imaginação. Mas eles mudaram o jogo. Não tem provas. Mas mudaram o jogo. Inclusive o juiz. Como assim? Mudaram o ano passado. Ah, sim. Pois é. Deram uma... Era de outra forma e fizeram. Isso daí, essas mudanças, e aí que é um problema também, né, Emílio? Aí muita gente fala assim, não, mas a jurisprudência do STF, mas que jurisprudência? A jurisprudência do STF é qualquer coisa hoje em dia. Certo. Né? É muito hesitante. O regimento interno do STF, não, mas o regimento interno, ele já dizia que a turma que devia julgar, mas o regimento interno vale mais que a Constituição. Então, assim, o regimento interno do STF, a jurisprudência mudam a todo minuto. A gente precisa se apegar ao concreto. Tem algo concreto para se apegar? Não tem. Esse é o problema. Mas a juíza lá falou, os tempos agora são outros. Você viu que ela usou esse argumento para fazer o... Só que é o seguinte, Emílio... O tempo que a gente vive são outros tempos. Os tempos são outros, mas a Constituição é a mesma. Então, se os tempos são outros, eles vão lá, os ministros do STF que acham que os tempos são outros, renunciam, se candidatem ao Congresso e mudem a Constituição. Muda a lei, né? Mas não, enquanto juízes, pervertem a Constituição. Isso é que está errado. Mas... O texto literal da Constituição precisa ser respeitado. Doutor, eu fiquei com uma dúvida, assim, lendo, não consegui entender. É muito difícil uma pessoa comum entender, para mim é mais ainda. Quem que decide se vai para plenário? E você falou, seria melhor. Mas não é a defesa que escolhe, assim, é o próprio STF. Como que funciona esse processo? Então, plenário, o que faz ir para plenário? Quem que recolhe esse recurso? E quem que decide a velocidade? Então vamos lá. Inicialmente, quem decidia o que ia para... Quem decide inicialmente no julgamento, no início do julgamento, se vai ser no plenário ou se vai ser na turma, é o STF. É o regimento interno e a jurisprudência do STF. Então, a jurisprudência, por exemplo, quando aconteceu o mensalão, determinou que o mensalão fosse julgado no plenário. No plenário. Né? Eram outros tempos. Aí mudam-se os tempos. Que foi para a turma. Que a turma são 5 só. Pois aí agora do Bolsonaro foram foi para a turma, por quê? Porque ali eles mudaram o regimento interno e a jurisprudência. É isso que não pode. Aí os ministros dizem assim, mas por que foi para a turma de 5 e não para o plenário de 11? Porque senão, se eles aprenderam com o mensalão, esse é o argumento deles, eles aprenderam com o mensalão que se casos complexos como esses fossem julgados pelos 11, trancava o STF e ele não conseguiu julgar outras coisas. Mas se não é importante você julgar um ex-presidente por golpe de Estado entre os 11, então para que serve os 11? Quer dizer, se o plenário não serve para você julgar um caso complexo como esse, então por que tem o plenário? Não faz sentido nenhum. Então é esse o problema. Agora, Marcília, mudando um pouco de assunto e indo para a política, né? Você vê, eu estava pensando outro dia em casa, quando o Lula foi preso. Quando o Lula foi preso, imediatamente se criou Lula livre. Em todo lugar você via Lula livre e tal. Os caras ficaram lá. Hashtag. O Bolsonaro, eu ouço um silêncio do Bolsonaro. Eu falo da parte política, politicamente falando, os políticos. Você não vê ninguém falando, não vê Bolsonaro livre, uma camiseta. Você lembra do Lula? Era anistia. Anistia seria a palavra. Mas a anistia tá... anistia, vai, não vai, ficou na mão lá do Mota. Do Mota. O Mota, não sei se o Mota vai.
meteram mais 3 bi lá, tá meio quieto. Por que tá esse silêncio? O Sandy Júnior ainda gritou que não vai ter anistia agora. Por que tá falam mais do Sandy Júnior aqui. O Sandy Júnior que falou mais que não do vai ter Sandy agora. Júnior do que do... Porra, Sandy Júnior. O Sandy Júnior tá O Sandy Júnior tá pautando o Congresso. Ei, Marcília. Agora eu respeito. Aliás, eu até fiz um comentário e falei assim, poxa vida, o Júnior ele precisou parar de cantar para ser ouvido. Né? Então ele tava cantando e ninguém ouvia. Muito bom. Agora, o que a gente tem, né, Emílio, a gente precisa entender o seguinte, o Bolsonaro, ele é visto de uma forma, esse é o meu entendimento, o Bolsonaro ele é visto tanto pela elite de esquerda, quanto pela elite de direita, e o STF dialoga com essas elites como algo a ser excluído. Né? Por quê? Porque no Bolsonaro, o bolsonarismo ele é sustentado por quem? Pelo povo. E é isso que, de alguma maneira, as elites não querem. Não querem que o povo lá, enfim, participe das decisões, que o povo tenha acesso à política. Me parece que está por trás desse tratamento do Bolsonaro e do bolsonarismo de uma forma diferente do que se fez com o petismo, à época, ou com a prisão do Lula, tem muito a ver com isso. O bolsonarismo é um movimento popular. E tudo aquilo que é movimento popular... Enfim, não interessa para as elites. É isso. A elite quer dominantes, né? As elites que conversam lá dentro. A elite quer que a gente fique no nosso lugar. Que a gente que não incomode. Bata a palma, mas não venha participar, sabe? É disso que se trata. E mesmo elites de direita. Sim. Eu escrevi até um artigo essa semana que era a direita que odeia a direita. Tem uma direita que está dentro das universidades, muito sofisticada e que gosta de falar francês. Moderados. Os moderados. Eu sou isentão, eu sou não sei o quê. Pô, esse cara é um cara que odeia o bolsonarismo. Então existe um movimento nesse sentido. Mas isso é bom porque vai desnudando para a população e a gente vai sabendo quem é quem à medida que o tempo vai passando, né, Marcília? Não, claro. Ou o sistema não permite. Por que ninguém está defendendo o Bolsonaro? Por que não tem ninguém fazendo uma campanha como fizeram pro Lula, pro Bolsonaro, agora que o Bolsonaro está preso? Você não viu ninguém falando. Acho que é o que ele... indicou aqui, as elites tem um trabalho, né, para isso acontecer. Eu acho que o que sistema, né, que falam. O que as elites queriam é que o bolsonarismo fosse uma espécie de PCO, assim, sabe? O Partido da Causa Operária, que existe lá, mas ninguém nem sabe que existe. Fala lá, mas ninguém liga. Mas o bolsonarismo, ele se fortalece. Ele sobrevive a esses ataques todos. O Bolsonaro preso, eles vão lá, prendem o Bolsonaro, colocam uma mordaça. Essa prisão domiciliar do Bolsonaro é um absurdo, porque ele não pode falar, ele não pode mandar vídeo, ele não pode escrever, ele não pode publicar, ele não pode fazer nada. Era isso que eu ia perguntar pro senhor. E essa parte aí? Porque ano que vem nós temos eleição, obviamente. E o Bolsonaro é o líder da direita. Ele que vai apontar ali senador, governador e até talvez executivo. E essa parte dele não poder fazer, ele vai ficar mudo eternamente. Pois é. Agora, mesmo mudo, se você pegar as eleições municipais, ele não participou, ele não indicou ninguém e ele foi super influente nas candidaturas, nas eleições municipais. Então, ele vai ter, com certeza, muito poder nas eleições do ano que vem. Mas o desejo é de que ele não influencie. É disso que se trata. Veja, a gente precisa dizer, esse julgamento todo, ele tem por trás um desejo, ainda que não seja explícito, mas um desejo de extirpar o bolsonarismo do tabuleiro político. É isso. Isso tem a ver com, a meu ver, com esse elitismo que existe dentro do Brasil, de direita e esquerda também, não só de esquerda. É uma forma de dizer assim, olha, enfim, tudo aquilo que é muito popular não interessa. Né? E o bolsonarismo é isso. Isso é triste, né, Marcília? É triste. As críticas ao Bolsonaro, mas ele falou tal coisa durante a pandemia, às vezes nem é o que ele falou, ele comeu e o farelo caiu. Então você pode ver que sempre tem uma espécie de nojo estético em relação ao Bolsonaro. Né? E é curioso que muitas das pessoas, sobretudo de esquerda, que têm esse nojo estético, são as que acham uma maravilha, por exemplo, o Lula ter exatamente a mesma performance popular, vamos dizer. Quer dizer, enfim, tem dificuldade de falar, tem dificuldade... Aí é uma maravilha, é povo. É do povo. Quando o Bolsonaro faz isso ou não, ele não... É um ignorante, é um burro. Mas André, você acabou de falar nessa questão aí que o Bolsonaro nas eleições municipais ficou meio
ficou meio de lado, assim. A gente viu isso, tanto que teve divergências. O Nicolas não aprovou o apoio ao atual prefeito aqui de São Paulo e tudo mais. E a gente vê agora o Valdemar meio falando, dando ok a decisão do STF. Até o Tarcísio ia tentar articular uma anistia e a galera tá dizendo que talvez deu uma minada, né, nessa tentativa de articulação do Tarcísio, ele falando que tem que respeitar o que o STF diz. Você acha que fica como essa relação Bolsonaro, partido, o Tarcísio? Porque a gente viu nas eleições municipais que foi meio a contragosto, assim, ele acabou apoiando o prefeito por conta do vice, né? Essa é uma relação que eu acho que está ainda amadurecendo, né? Não está claro exatamente, inclusive, como eles vão se posicionar politicamente, como que, enfim, a direita vai se arquitetar. O próprio Tarcísio agora, né, fez um gesto ao bolsonarismo durante as manifestações, já tomou um monte de pancada. Então, a situação dele é complicada. Se ele faz um gesto para o bolsonarismo, ele apanha do sistema. Se ele faz um gesto para o sistema, ele apanha aqui do bolsonarismo, ou da direita. Então, o que eu acho que o STF quer é exatamente alguém que seja uma ponte, que seja uma espécie de Temer, lembra do Temer? Sim, lembro. Uma espécie de Temer, né, que não vá nem para lá nem para cá e que faça com que ele... Que jogue o jogo. Jogue o jogo e mantenha o STF dentro insípido, incolor e inodoro. Um presidente, né? Asséptico. Asséptico, exatamente. Esteticamente é isso que eles querem, porque para que tudo continue, para eles está muito bom. Sim. Mas a questão o Brasil, o Brasil tem um Brasil muito bom. Você sabe que tem um Brasil muito bom. A gente não conhece esse Brasil. Eles sabem, eles conhecem bem esse Brasil. Tá quieto, o que você acha que vai ser a questão do Bolsonaro com o partido? Porque o Bolsonaro, sim, é o líder da direita, mas o PL, a gente conhece o Valdemar da Costa Neto, e ele, essa sinalização que ele faz pro STF, é meio assim, o Bolsonaro já tá condenado, pulando. Então deixa eu ficar bonito com o meu partido, porque pra mim, quando ele faz isso, ele meio dá uma rifada e joga o Bolsonaro de escanteio, você acha ou não? Mas o Bolsonaro é maior do que o partido, né? Então, assim, as pessoas nem se lembram muito onde que tá o Bolsonaro, onde não tá o Bolsonaro, né? Eu vi até o próprio Eduardo falando, mas essa questão de partido, ele dizendo, bom, enfim, qualquer coisa tem partidos por aí que podem ser menores, podem ser usados. Então, eu acho que há uma consciência do clã ali Bolsonaro de que eles têm uma adesão muito maior do que qualquer partido. Com certeza. Agora, os partidos ficam jogando. Há um mundo também à parte ali dentro desse universo partidário que não tem nada a ver com política, que, enfim, é um outro jogo que não tem, que não interessa, inclusive, a democracia, porque eles vivem num mundo à parte, no mundo deles, mundo burocrático, né? Que lucram com essa burocracia toda hoje desses milhões de partidos que a gente tem no país. Ô Marcília, você acha que isso nunca vai mudar? Acho que nunca vai mudar. Putz. Acho que nunca vai mudar. Porque é o interesse, né? É o interesse que a política ela se mantém assim, né? Com esses partidos, dono de partido, eles são donos do partido, praticamente. O dinheiro é deles, né? Eles definem. Sabe, Emílio, o único jeito da gente mudar realmente tudo isso é se a gente tiver um povo capaz de compreender esse universo todo, se a gente entender por educação, uma formação, que as pessoas sejam educadas para o Estado, entendeu? Mas não, você entra nas escolas, a educação que se prioriza não é essa. Ninguém discute isso daí dentro de uma escola, por exemplo, do ensino fundamental, ensino médio. As pessoas discutem política com o professor. Não, é um troço ideológico. Exato, né? Isso que eu ia falar, discutem. Doutrinação, ideologia, né? Por aí vai. Eu tenho uma enteada que está no 8º ano, 9º ano, sei lá, uma coisa assim, que hoje tem mais ano do que na minha época, enfim. E ela estava... Eu falei assim, e aí, você está aprendendo? Eu falei, estou aprendendo a decolonização do não sei o quê. Então é isso aí, é decolonizar. Eu falei assim, mas e a colonização? Na colonização a gente não aprende. É extremista. É novo, a Europa que é opressora, tá nesse lugar. Só aprende a decolonizar. Eu tenho um amigo que fala assim, o problema é que a gente colonizou pouco. Eles deviam ter colonizado. Precisa terminar a colonização para a gente começar a decolonizar. Pô, é esse tipo de coisa que se aprende, ou que se ensina, ou que se debate. As escolas nossas
nossas são péssimas, né? Eles estão num lugar assim, alheio a esse debate todo. Isso interessa as pessoas que esse debate não seja feito desde criança, que as escolas não tenham esse conteúdo, que as pessoas se mantenham alheias. Então, mas é o princípio deles, é burro e dependente. Burro e dependente. Burro, cada geração é mais burra. Sim. Daqui 10 anos, essa geração vai ser mais burra que essa que está hoje. Você está achando que a turma está burra? Vai emborrecer. Caramba. E dependente. Diz que a gente tem 92 milhões de dependentes, é isso que recebe? 92 milhões de brasileiros, que é pouco menos que a metade, recebe algum tipo de auxílio. 92 milhões de brasileiros recebem auxílio. É o que o Lula falou, tem que ter mais pobre. É isso aí. Tem que ter mais pobre, mais gente, muita gente ganhando pouco, né? É o que eu digo, o comunismo ou o socialismo, o auge da igualdade, né, para eles é ninguém ganhando nada. Aliás, todos ganhando nada, né? Enfim, enquanto todo mundo... O auge da igualdade é esse. Quando ninguém tem nada, todo mundo tá igual. Isso aí. Só que isso é bom para quem, né? É bom para quem tá ali com o chicote, como você disse. Claro. E como você vê a loucura das pessoas que não querem mais debater, que a gente falou tanto aqui do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, que aconteceu essa tragédia, e a gente vê qual é a ferramenta da esquerda, né? Que no final acaba, né? Como você visualiza isso? Pô, esse é um ponto interessante, né? A celebração da morte de alguém, das pessoas chegarem ao ponto de celebrar. Uma coisa, sabe, que tem me perguntado assim, isso não seria liberdade de expressão? Não seria liberdade de expressão poder comemorar a morte de alguém ou celebrar a morte? E eu digo o seguinte, para que serve a liberdade de expressão? Para promover o debate. Essa é a única função da liberdade de expressão. Né? Então, assim, se eu quero extinguir o outro, se o meu desejo é que o outro não exista, qual é o debate que é possível? Sem o outro, não tem debate. Então, a existência do debate pressupõe o outro. Se o meu desejo é que o outro deixe de existir, eu estou aqui no limite lógico da liberdade de expressão. Certo. Né? Ao querer promover a extinção do outro, comemorar a extinção do outro, ou chegar, no caso do assassino lá mesmo, a extinguir. Então, mas aí você tem que entender que o totalitarismo que existe na universidade. Porque o que os caras fizeram? Desde o Marcuse lá, ele falou o quê? Não, vamos tomar a universidade. Tomou a universidade, esses caras não entram aqui. Você não viu o que aconteceu com o advogado lá em Curitiba também? Sim. Você não entra. E esse cara fazia debate, aquele de ganhar. Ganhou. Sim. Facada, não sei o quê. Ele ganhava o debate. Corte rápido. Tramontina. Ele ganhava o debate, porque no debate não tem... para argumentar com a esquerda. Da esquerda, isso aí já é provado que não treino funciona. De debate, então, né? Só que aí o que falava, se o cara entrar na universidade, cala ele. Sim. Como cala com o cancelamento. O cancelamento é para calar o outro, não é isso? É isso. Então, aí o cara foi lá e meteu bala no... Calar sim, né, meu? Então, mas é o totalitário. O pensamento vai para isso. O totalitário só vale o que eu penso. O que você não pensar, eu vou te calar. Isso que é o pensamento. E os caras usam, né? O jargão. Emílio, e é isso que é o extremismo. Então, assim, vamos chamar as coisas do nome que tem. Então a gente fala assim, não, mas os extremistas de direita, os extremistas de esquerda. Ultradireita. Não, né? Ultradireita, mega galáctica, não sei o quê. Isso é besteira. Veja só, extremismo é você impedir as ideias do outro. Isso é extremismo. Isso é extremismo. Mas eu tenho uma ideia que é extremista. Não, você não tem ideia extremista. Nenhuma ideia é extremista. Você pode ter uma ideia radical. Agora, o extremismo é você calar o outro. Porque enquanto eu tenho uma ideia radical e ela pode ser debatida, eu vou alimentar, eu posso flexibilizar a minha ideia radical. Isso é a base da democracia. Eu posso melhorar, é assim que se faz a democracia. É que nem bolo. O cara vai lá, põe muito recheio, e, enfim, você vai batendo, aquele recheio sai, aquele chocolate deixa de ficar tão forte, você põe açúcar no café, ele vai melhorando o gosto. Mesma coisa, se eu tenho uma ideia radical pelo debate, aquilo vai se aprimorando. Então, o extremista é aquele que impede você debate os pontos. O debate das ideias, inclusive radicais. Então, e aí tem o extremismo que é de esquerda e não de direita. Porque a direita tem ideias, mas ela não impede o debate. Impedir o debate é que é extremista. Então, ela promove o debate. Esse cara ia na universidade promover o debate. Só que dentro da universidade existe... A universidade é tudo de esquerda. Sim. A gente vê. O menino aqui vai lá no coisa, ele toma porrada. O pavanato. Sim. Que ele apanha. No mundo inteiro. Lá é pró-Hamas, aquela história que a gente já conhece. Então, que é o pensamento da esquerda. Aí fala, esse cara vem aqui, ele vai ficar ganhando o debate dentro do nosso terreno, nós vamos perder o jogo.
jogo. É isso aí. Esse é o pensamento, cara. Claro. O pensamento é esse. E eles começaram justamente por causa disso. Tanto o Ben Shapiro quanto o próprio Charlie Kirk. Porque eles sabiam que na universidade esse pensamento era desse jeito. Eles iam pra isso. É isso. E é um pouco... Veja, essas pessoas são as que estão achando que estão defendendo os direitos humanos, que estão defendendo o mundo melhor, que estão defendendo o amor, etc. Quer dizer, enfim, é preciso a gente esclarecer realmente para o público e para quem nos ouve onde que está o verdadeiro extremismo, onde que está a verdadeira defesa de ideias, o que é democracia. A gente perdeu, Emílio, totalmente a noção. Porque hoje qualquer um fala qualquer coisa. Ultra não sei o quê. Esses conceitos vão ser usados de qualquer maneira. A semântica perdeu o sentido. E a semântica é usada para ganhar o debate. Genocida. Fascista. Pessoa. Marcília. É o doutor Marcília. Doutor Marcília. Não, doutor Marcília é feio. Né? Não, sabe tudo. Sabe que a gente não tocou no assunto? O quê? Ele também manja pra cacete. INSS aí que a gente tá... Eu sei, mas agora... Então você volta... Você falou, você tem mais uma pergunta? Isso é uma desculpa pra você voltar. Porque a gente tem que falar. É uma desculpa pra você voltar. Faz isso pra... Eu vou trazer um ponto que a gente estava falando de como soluciona. Eu disse que não tinha solução, porque eu gosto muito de ser pessimista. Ser pessimista é bom porque você sempre se dá bem, né? Você está no lucro. Nada vai te surpreender. Se estiver errado, você estava certo. É que nem você tomar vinho barato. Sim. O bom de tomar vinho barato é que ele pode te surpreender. Então você paga uma micharia no vinho e fala, nossa, esse vinho... Porra, achei que era uma merda. Vamos tomar essa porcaria. Não tem como você se frustrar. Exatamente. Você não pode. Você já sabe que era barato. Sempre dá certo. Então esse é um pensamento que você deve ter. Seja sempre pessimista. Você sempre vai se dar bem. É isso aí. Não tem jeito de você estar errado. Não, maravilha. E eu acho que a solução desse troço, pelo menos imediata para isso tudo, sem dúvida, Emílio, seria a anistia. Pô, a gente tem que levantar a bola. Eu sempre digo, a anistia não é uma pauta da direita, a anistia é uma pauta do direito. A gente tem hoje pessoas que simplesmente estão sendo condenadas a 15, 18 anos porque furtaram a bola do Neymar, sentaram na cadeira do ministro, enfim, coisas assim. Como é que você vai condenar daqui para frente outras mais pessoas? O Bolsonaro tomou uma pena maior do que a da Matsunaga. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Então o direito, se a gente perdesse essa forma de calibrar as penas, o direito se perde, perde a credibilidade, inclusive. Tem uma, né? A moça do batom, ela tomou 14 anos pro Bolsonaro tomar 27, né? Porque se ela tivesse com uma pena mais baixa, não podia dar essa diferença de... É o Brasil, gente. É tudo bem pensado. É que nem escola de samba. O cara que é jurado de escola de samba, vem a primeira escola de samba, já vai ele não pode dar nota 10. É 9... Senão todas as outras você perde o parâmetro. E a gente perdeu o parâmetro. Os juízes perderam o parâmetro na Suprema Corte. Sim. Queimaram a largada. É um momento complicado que a gente tá vendo. Marcília, obrigado, cara. Mais uma vez você veio aqui, deu um show. Eu vou passar o Instagram do André Marcília para você. É Marcília _André. Conversou aqui com a gente na programação da PAN. Eu tô com um canal também no YouTube. Aí sim. Canal do Marcília. Qual é o canal? É a mesma coisa. Entra lá, André Marcília, eu não sei o dele. Marcília YT. Isso. Entra no Instagram do Marcília, ele tem o canal do... Tá aí, André Marcília é o canal do YouTube para você. Faz um mês aí, eu tô explicando essas questões todas que eu vivo por aí, explicando com mais detalhes lá no canal. E explica de uma maneira clara para todo mundo. Obrigado, viu, Marcília? Obrigado mais uma vez.